Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 22 de fevereiro, hoje é quarta-feira, iniciamos um novo tempo na igreja. Damos início pela quarta-feira de cinzas ao tempo quaresmal, ao tempo em que somos convidados à conversão e ir nos preparando para a Páscoa do Senhor, que é a centralidade da fé cristã, do grande mistério do amor de Deus que se doa e se entrega por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça neste período a praticarmos as obras então que nos ajudam a vivenciar este caminho de conversão, o jejum, a esmola e a oração, para que possamos de fato abrir o coração à graça de Deus. Hoje, lembrando, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência. Hoje não se come carne vermelha e se procura fazer, na medida do possível, aqueles que podem, não tem nenhuma restrição, nenhuma restrição com relação a isto, o jejum. A graça do jejum em que se abstém uma das refeições. Procura então fazer uma refeição completa e a outra mais leve. Então que o Senhor nos ajude a viver essas práticas para que o nosso coração se converta à graça e ao amor de Deus. Desde já te convido a se inscrever em nosso canal, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, depois versículos 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com as leituras, a primeira leitura do livro do profeta Joel, onde o profeta nos convida à conversão. As palavras então do Senhor: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos,
Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia e inclinado a perdoar o castigo. Então, Deus que nos perdoa, nos convida à conversão. O Salmo 50 traz como resposta: misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Então, reconhecermos que somos pecadores e procurar, então, nos reconciliar com o Senhor. A segunda leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, depois se estende até o capítulo 6, versículo 2. O apóstolo Paulo, São Paulo, nos diz: somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que nos exorta através de nós. Em Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus. Então nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, nos reconciliar com o Deus da vida, porque aí se encontra a nossa felicidade verdadeira, a razão da nossa vida, da nossa existência. Nós fomos criados para nos unir ao Deus da vida. Por isso, precisamos nos reconciliar. De que modo? Reconhecendo-nos pecadores e nos aproximando do Senhor por meio do sacramento da reconciliação, por meio da contrição dos nossos pecados. Por fim, o Santo Evangelho de hoje nos fala então das 3 práticas da Quaresma. A primeira, como nós ouvimos, primeiro Jesus nos convida a praticar a nossa justiça, não para nos vangloriarmos as demais pessoas. Então aqui há um convite exímio, de fato, à humildade, nós não precisamos aparecer. Pelo contrário, nós somos convidados a praticar na humildade, no escondimento, aquilo que Deus nos convida. Primeiro, então, é a atitude, a prática da esmola, da doação, da ajuda, da caridade. Aqui está a questão, sobretudo, da virtude da caridade, o dom da caridade. E então nós percebemos aqui esta realidade do convívio meu para com o irmão, para com a irmã, para com aquelas pessoas que Deus colocou em minha vida. Então, a esmola, ela tem essa dimensão do amor para com o irmão, para com o próximo, a vivência com o irmão. Nós precisamos, então, viver essa realidade de amor de uns para com os outros, de modo que o nosso irmão não passa necessidade. Sobretudo, a campanha da fraternidade desse ano nos convida a voltar o nosso olhar para a questão da fome, na própria... Diz então a nós, dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus 16, 14 e 16, nós somos convidados então a ter este carinho para com nossos irmãos e irmãs. Fraternidade, fome, é uma realidade que precisamos não somente agora na Quaresma, mas sempre refletir em relação aos nossos irmãos e irmãs. A segunda realidade, amados irmãos e irmãs, está voltada para a oração. Então, se no primeiro momento nós falamos da nossa convivência para com o irmão, a relação para com o próximo, na caridade, agora a oração é a nossa relação para com Deus, o nosso diálogo para com o Senhor. A oração é este diálogo para com o nosso Deus. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos escutar o Senhor, e isso só é possível pela oração. E a nossa oração não pode ser uma oração presunçosa. A nossa oração deve ser uma oração na intimidade, que não vou dizer que nós não tenhamos momentos em que, pelo louvor, pela gratidão, nós vamos também rezar, mas há necessidade dessa intimidade para com o Senhor, de calar para ouvir a voz de Deus, para que possamos de fato em nosso interior, em nosso coração, encontrar então aquilo que o Senhor tem a nos dizer sempre. Esta relação de amor para com Ele, na intimidade, é calar tudo ao redor, é calar a nós mesmos, para que possamos ouvir o Senhor, para que possamos nos encontrar com o Senhor pela oração. Por fim, fala-se do jejum. O jejum, amados irmãos e irmãs, está voltado na relação
de nós para conosco mesmo, o amor a nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jejum é a capacidade de esmagarmos o orgulho em nossa vida, de esmagarmos então o orgulho para que a humildade possa de fato florescer em nossa vida. Olha o que diz a palavra: quando jejuares, não fique triste, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que não vejam que está jejuando. Hoje em dia nós temos o costume de sair falando para todo mundo o que estamos fazendo, enfim. Então, amados irmãos e irmãs, não há necessidade. A palavra nos diz que existem situações em nossa vida que nós precisamos guardar para nós mesmos. Então, o jejum não é para que nós possamos nos vangloriar. O jejum é para que possamos nos aperfeiçoar, no sentido de que somos convidados a trabalhar o orgulho em nossa vida para que a humildade possa se fazer presente. Por fim, concluo essa reflexão, então, dando uma breve explicação sobre a realidade do jejum. Então, voltamos a dizer, no dia de hoje, nós somos convidados à abstinência e jejum, a abstinência da carne vermelha, então, se abstém. Por isso, amados irmãos e irmãs, se procura, de certa maneira, então, deixar a carne e comer, então, peixe, o ovo, enfim, nesse contexto. Nada de comprar um peixe muito caro, enfim, não é período de ostentação, é período de fato aonde nós somos convidados com pouco e com a simplicidade, amados irmãos e irmãs, nos aproximar de Deus, nosso Senhor, que vem para nos amar, que vem para se derramar como amor a cada um de nós. Então, a abstinência é o primeiro ponto. Nós somos convidados a nos abster de carne vermelha. E também, no dia de hoje, nós somos convidados ao jejum. Existem diversas maneiras de se viver o jejum, mas o que a igreja nos convida, sobretudo, é o jejum da igreja, o jejum que está ao alcance de todos, sem exceção, todos podem viver. É um jejum que não exige muito, mas que vai nos ajudando a purificar também as intenções e inclinações do nosso coração. O jejum da igreja consiste, ao acordar, vai tomar o café da manhã como de costume, não vai exagerar, não é porque estou fazendo jejum que vou dobrar o volume, não, nós vamos comer aquilo que é de costume. Depois, então, nós vamos fazer a opção de uma refeição completa. Então, o almoço ou a janta. Então, se porventura, então, vamos pensar, fiz opção pelo almoço. No almoço eu vou comer normal, sem exageros, aquela refeição como tenho costume. E depois, na outra refeição maior, que seria a refeição da noite, nós fazemos um lanche mais leve, de tal forma que eu saia, então, dessa segunda refeição com aquele sentimento, aquela sensação que eu poderia comer mais. Então, nós somos convidados a esta prática. Mas, padre, essa forma é simples. Eu te digo, o mais difícil nesse contexto é conter-se diante daquele costume que nós temos de beliscar as coisas nos intervalos entre as refeições. E entenda isso. No dia de hoje, a tentação para comer algo, para beliscar algo, é ainda maior. Entregue essas vontades ao Deus da vida, confie no Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos iniciar este tempo de conversão na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.